Em maio de 1940, o mundo prendia a respiração. A máquina de guerra nazista, com sua tática avassaladora de Blitzkrieg, parecia imparável. A França estava de joelhos e nas praias cinzentas de uma pequena cidade portuária chamada Dunkerque, mais de 300.000 soldados britânicos e franceses estavam encurralados, com o mar às costas e o exército alemão avançando para o golpe final. A perda dessas tropas não significaria apenas uma derrota. Seria o fim da resistência britânica, a possível rendição de uma nação e, talvez, a vitória definitiva de Hitler na Europa. Mas foi nesse momento de desespero que algo extraordinário aconteceu. Um evento que seria lembrado não como uma retirada, mas como o milagre de Dunkerque. Hoje, vamos contar a história do dia em que a Grã-Bretanha quase caiu e de como a coragem de pessoas comuns mudou o curso da Segunda Guerra Mundial. Para entender a crise em Dunkerque, precisamos voltar algumas semanas. Em 10 de maio de 1940, a Alemanha lançou sua ofensiva contra a França e os Países Baixos. As divisões blindadas alemãs, os temidos Panzers, atravessaram a floresta das Ardenas, uma área que os aliados consideravam impenetrável, e romperam as linhas de defesa. Foi um movimento genial e aterrorizante. Em poucos dias, eles avançaram até a costa do Canal da Mancha, isolando a força expedicionária britânica. A elite do exército do Reino Unido, juntamente com várias divisões francesas e belgas. A armadilha estava montada. Os soldados aliados foram empurrados para uma pequena bolsa de terra ao redor do porto de Dunkerque. Eles estavam expostos, com pouca comida, pouca munição e sob constante ataque da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã. O comandante alemão, Guard von Rundstedt, descreveu a situação como um fechamento do saco. A captura ou aniquilação de todo o exército britânico era uma questão de dias, talvez horas. Para a Grã-Bretanha, a situação era catastrófica. Perder seu único exército treinado deixaria a ilha indefesa contra uma invasão iminente. O recém-empossado primeiro-ministro, Winston Churchill, sabia que precisava de um milagre, e foi no subsolo do castelo de Dover, em uma sala que abrigava os dínamos geradores de energia do complexo, que o plano para esse milagre começou a tomar forma. A operação foi batizada de Dínamo. Inicialmente, as expectativas eram sombrias. O almirantado britânico esperava, na melhor das hipóteses, resgatar entre 30 e 45 mil homens em 2 dias, antes que as forças alemãs esmagassem o perímetro. O problema principal era logístico. O porto de Dunkerque estava em ruínas, destruído pelos bombardeios, e as praias ao redor tinham águas muito rasas, impedindo que os grandes navios de guerra da Marinha Real se aproximassem para embarcar os soldados. Filas de homens se estendiam por quilômetros, com água até o peito, esperando por um resgate que parecia impossível. Foi então que algo inexplicável aconteceu. Em 24 de maio, com seus tanques a poucos quilômetros de distância e prontos para o ataque final, Hitler deu uma ordem que intriga historiadores até hoje. A ordem de parada. Ele mandou suas divisões Panzer pararem o avanço por quase 2 dias. Por quê? As teorias são muitas. Alguns acreditam que Hitler quis poupar seus preciosos tanques para a batalha final por Paris. Outros dizem que Hermann Göring, o chefe da Luftwaffe, o convenceu de que sua força aérea poderia aniquilar os soldados na praia sozinha, garantindo a glória para si. Seja qual for o motivo, essa pausa foi a janela de oportunidade que os aliados desesperadamente precisavam. A ordem de parada não parou a guerra, mas deu tempo à Operação Dínamo para começar. Com a pausa alemã, garantindo um respiro crucial, o plano de evacuação entrou em ação. Mas os navios da Marinha não eram suficientes.
Foi aí que o governo britânico fez um apelo sem precedentes. Um chamado foi transmitido por rádio, pedindo que qualquer cidadão com uma embarcação em condições de navegar cruzasse o Canal da Mancha e ajudasse a resgatar os soldados. A resposta foi avassaladora e se tornou a alma da lenda de Dunkerque. De todos os portos e rios do sul da Inglaterra, uma flotilha heterogênea começou a se formar. Eram os Little Ships, os pequenos barcos. Cerca de 850 barcos civis atenderam ao chamado. Eram iates de luxo, barcos de pesca, balsas de rios, barcos salva-vidas, rebocadores, qualquer coisa que flutuasse. Homens que nunca haviam visto combate, pescadores, advogados, bancários, pegaram seus barcos e navegaram em direção ao inferno. Eles cruzaram o canal sob o fogo da artilharia alemã e os ataques dos bombardeiros da Luftwaffe, arriscando suas vidas para buscar os soldados. Esses pequenos barcos eram ágeis e conseguiam chegar perto das praias rasas, onde os grandes destroyers não podiam. Eles agiam como balsas, transportando grupos de soldados das praias para os navios maiores que esperavam em águas mais profundas. Outros, mais corajosos, fizeram a travessia completa de volta para a Inglaterra, com seus convéses abarrotados de homens exaustos e feridos. Imagine a cena. Milhares de soldados na areia, alvos fáceis, enquanto pequenos iates de lazer zigue-zagueavam entre as explosões para resgatá-los. Essa imagem de coragem civil se tornou o símbolo do espírito de Dunkerque. Enquanto isso, nos céus, outra batalha crucial estava sendo travada. A Força Aérea Real, a RAF, voou incessantemente para proteger a evacuação. Os pilotos britânicos, em menor número, enfrentaram a poderosa Luftwaffe. Embora não pudessem parar todos os bombardeios, eles lutaram com uma ferocidade que surpreendeu os alemães e garantiu uma cobertura aérea vital. Muitos soldados na praia, sem ver os combates aéreos que aconteciam acima das nuvens, sentiram-se abandonados. Mas a verdade é que, sem o sacrifício dos pilotos da RAF, a evacuação teria sido um massacre. Eles perderam mais de 100 aviões e dezenas de pilotos, mas seu esforço foi fundamental para o sucesso da Operação Dínamo. A Operação Dínamo, que deveria durar 2 dias e salvar 45 mil homens, estendeu-se por 9 dias. Dia após dia, a flotilha de navios militares e barcos civis cruzava o canal, sob fogo constante. No primeiro dia, apenas 7 mil soldados foram resgatados. O desespero era palpável, mas à medida que a organização melhorava e mais barcos chegavam, os números começaram a crescer exponencialmente. A coragem da retaguarda, formada principalmente por soldados franceses, que bravamente seguraram o avanço alemão para proteger a evacuação, também foi heróica e essencial. Eles lutaram até o último cartucho para ganhar tempo. No final, em 4 de junho de 1940, quando a operação foi encerrada e as forças alemãs finalmente tomaram as praias, o resultado era inacreditável. Não 45 mil, mas um total de 338 mil. 226 soldados aliados foram resgatados. Cerca de 200 mil eram britânicos e 140 mil eram franceses e belgas. Foi uma vitória logística e moral nascida de uma derrota militar esmagadora. Claro, o custo foi imenso. A Grã-Bretanha abandonou quase todo o seu equipamento pesado na França. Tanques, veículos, artilharia, tudo foi deixado para trás. Mais de 200 navios, incluindo 6 destroyers britânicos, foram afundados, e cerca de 40 mil soldados aliados, a maioria da retaguarda francesa, foram mortos ou capturados. Dunkerque foi, sem dúvida, uma derrota militar, mas a forma como foi contada
a transformou em algo muito maior. Winston Churchill, em um de seus discursos mais brilhantes, dirigiu-se ao parlamento e à nação. Ele não escondeu a gravidade da situação. Ele chamou a evacuação de um colosso de desastre militar, mas ele também a transformou em um símbolo de resiliência. Foi nesse discurso que ele imortalizou o espírito de resistência que definiria a Grã-Bretona nos anos seguintes. Ele disse: lutaremos nas praias, lutaremos nos campos de pouso, lutaremos nos campos e nas ruas, lutaremos nas colinas, nunca nos renderemos. Essa frase não era apenas retórica. O resgate do núcleo do exército britânico significava que a Grã-Bretanha ainda tinha uma força de combate experiente. Esses mesmos homens, que escaparam por pouco de Dunkerque, formariam a espinha dorsal do exército que, 4 anos depois, desembarcaria nas praias da Normandia. No dia D, o espírito de Dunkerque, a ideia de que civis e militares se uniram em um momento de crise nacional, fortaleceu a moral do povo britânico e os preparou para os longos e sombrios dias da Batalha da Grã-Bretanha que viriam a seguir. Dunkerque não foi o fim da guerra, na verdade, foi o fim do começo, mas foi um momento em que a derrota se transformou em desafio, onde o desespero deu lugar à determinação. A imagem dos pequenos barcos cruzando o canal para resgatar seus soldados tornou-se uma lenda poderosa. Um lembrete de que, mesmo nas horas mais escuras, a coragem e a solidariedade podem criar milagres. A história de Dunkerque nos ensina que, às vezes, a maior vitória não é vencer a batalha, mas sobreviver para lutar outro dia. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar nesta história incrível, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!